Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, Cravinho, São Simão e Santa Rosa do Viterbo. Este programa tem o apoio cultural da CCS-KF Jur, Soluções em Software e Gestão de Projetos. No programa de hoje nós estamos recebendo a doutora Marília Constantino, que é coordenadora da Comissão do Jovem Advogado. Doutora Marília, muito obrigado pela participação. Doutor Eduardo, eu que agradeço estar aqui, para mim é uma honra. Marília, eu queria que você começasse explicando para a gente, você que é uma jovem advogada, assim que o doutor Domingos Stocco assumiu a presidência da 12ª subseção, havia um impedimento para que jovens advogados ingressassem em comissões. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente. Na verdade, o que ocorreu, Eduardo, desde as eleições, desde a campanha feita por essa nova diretoria que entrou, que acabou ganhando essas eleições, foi uma participação muito grande do jovem advogado, né? Essa renovação de forças, essa renovação de vontade, de mudança mesmo que ocorreu, vinha desde a campanha. Quando essa chapa que então concorria ganhou as eleições, muitos desses jovens colegas queriam participar, queriam poder entrar na sua casa, que é a OAB, para poder movimentar tudo que já vinha há um tempo ali meio parado. Essa vontade que tinha da novidade, da juventude, esbarrou nessa questão deste regimento interno, que havia essa proibição de que advogados com menos de 5 anos de inscrição não poderiam integrar nem como membros, nem como coordenadores das comissões existentes na OAB. E essas comissões, como todos nós sabemos, são que em grande parte movimentam a nossa casa, né? Então, houve este problema sim. O doutor Domingos Stocco, nosso presidente, que já vinha engajado com essa juventude, na primeira visita que tivemos aqui do nosso presidente da seccional, Dr. Marcos da Costa, também muito engajado com a juventude, com a jovem advocacia, solicitou a ele que fizesse um movimento ou algo nesse sentido junto ao conselho, para que esse regimento fosse modificado, para que os jovens pudessem participar, nada mais justo, já que não é possível que um jovem colega seja menos capacitado ou mais capacitado do que um colega que já atua há vários anos na advocacia, né? Isso não significa que ele é mais ou menos capaz para participar e gerir, ajudar nessa gestão da OAB. A própria comissão do jovem ficaria sem sentido. Exatamente, jovem, né? Exatamente isso. Esse, aliás, foi um dos argumentos. E houve a revogação desse regimento? Houve a revogação pelo Conselho, né, estadual, que votação unânime acatou a solicitação do nosso presidente, Dr. Marcos da Costa, e esse artigo do nosso regimento interno caiu por terra de forma unânime. Marília, você tem quantos anos de inscrição na OAB? Eu fiz 4 anos em setembro agora, sou uma jovem colega também, então posso falar disso com bastante propriedade, senti na pele isso na época. E você sente que houve um impulso mesmo na participação do jovem? Olha, acho que qualquer pessoa que esteja participando hoje da gestão e até quem não está tão engajado conosco, mas que está vendo tudo acontecer, está sentindo essa renovação que é trazida justamente pela grande participação da juventude. E você agora foi nomeada coordenadora regional do Jovem Advogado, né? O que é essa coordenação regional? Quais são os desafios que te esperam, Marília? É uma honra para mim poder estar ajudando todos os jovens colegas e todos aqueles que se sentem jovens. Vamos deixar isso bem claro aqui, né, Eduardo? Que o jovem não é só aquele de idade, mas é aquele que tem pouco tempo de inscrição, de carteira, ou todo aquele que se sinta à vontade para aprender questões novas e que podem ser colocadas e trazidas a qualquer momento. E todos esses são jovens. E até os mais experientes que têm que, assim, de alguma forma, podem nos ajudar nessa nossa comissão, porque existem vários colegas precisando de ajuda, todos são bem-vindos, os jovens e os não tão jovens. Então é uma comissão bastante democrática.
Eu me sinto muito honrada em poder fazer parte dessa coordenação regional, porque é uma abertura muito importante para o jovem colega que está aqui, é um alcance muito próximo a São Paulo, porque São Paulo é muito importante para qualquer gestão aqui do interior. O Dr. Marcos da Costa, observando isso, olhando atentamente aqui ao interior paulista, né, que abrange a seccional São Paulo, deu essa oportunidade. De que forma? Formar núcleos regionais, né, através da Comissão do Jovem Advogado de São Paulo, também brilhantemente levada aí pelo seu presidente, Dr. Everton Zadikian, e o vice-presidente, Dr. Leandro Nava, e os outros participantes todos que nos ajudam e se empenham muito nisso, em formar núcleos regionais para que se verifique quais são os problemas que afetam aquela região, ou aquelas regiões que fazem parte desta região, que é composta entre 10 e 12 subseções, cada região. Dessa forma, havendo essa reunião de ideias e de coordenadores dessas várias comissões dos jovens, para podermos unir as ideias, os ideais e as necessidades, chegarmos então às necessidades que tem essa região para ser levada para São Paulo, para que se possa tomar alguma atitude, resolver algum problema, ou beneficiar mesmo os jovens colegas que estejam participando aqui dessa comissão. Marília, e você como uma jovem advogada, como é que você enxerga assim a participação do jovem na instituição OAB? Você acha importante essa participação? Como é que você enxerga isso para a carreira do jovem advogado? Se eu soubesse, isso é um recado para os jovens colegas que nos assistem, se eu soubesse lá naquela época, quando eu sentei na cadeira para pegar a minha carteira da ordem, quanto é importante a participação na OAB, eu já teria iniciado essa participação lá naquela época, há muito tempo atrás. É muito importante, porque lá você vai ter contato com outros colegas, você vai ter contato com autoridades, você vai ter oportunidade de conhecer muita coisa, conteúdo que você talvez não tenha pela sua pouca experiência, até mesmo experiência de vida, é uma troca muito importante. E lá você encontra também, principalmente, amizade, o seu relacionamento, quando você encontra outro colega no fórum, já tendo essa antecipação de amizade dentro da OAB, é muito diferente, é muito gostoso. O jovem colega tem que participar da OAB, é muito importante. Então, eu repito, se eu soubesse disso antes, eu já teria entrado assim que possível. Só que a abertura para a jovem advocacia foi dada recentemente, doutor Eduardo, porque o doutor Domingos nos apoiou assim, muito e está dando essa abertura imensa para que a gente possa pegar de fato e fazer. Olha, você tem vontade, então as portas estão abertas. E para o jovem advogado, o que você recomendaria mais? Conhecimento e paciência? Conhecimento ou paciência, os dois juntos? Eu acho que, como a gente vem lidando, eu e a doutora Thaís Korroski, que é a outra coordenadora da Comissão do Jovem, que também é muito ativa, uma pessoa excepcional também, o que nós temos visto muito no jovem advogado é muita impaciência. Eles têm o conteúdo, muitas vezes, porque os jovens estão vindo cada vez com mais conteúdo, as informações, né, muito rápidas de tudo, eles têm um conteúdo já razoável. Porque precisa ficar claro que não é só estudar para o exame da ordem, né? Não é. É muito mais do que isso. O pior vem depois, na verdade, né? É o exercício da advocacia que é muito complexo. Que é um estudo contínuo, né? Contínuo e um estudo técnico, e também é necessário ter o conhecimento de vida, que também faz parte da boa atuação na advocacia, e é exatamente isso que o jovem não tem paciência de esperar. Essa impaciência se reflete onde, você quer dizer, Marília? Se reflete no próprio trabalho, na própria atuação. O jovem tem que ter conhecimento de que ele tem que respeitar, por exemplo, uma autoridade. Não é só porque ele acabou de se formar e tem uma carteira que ele vai lá e vai exigir, vai acontecer. Não é assim que funcionam as coisas. Obviamente, a gente tem que prezar por nossas prerrogativas, mas nós temos também que ter a cautela necessária, que talvez o tempo é que traga. Então, isso é importante você ouvir de outros colegas mais experientes e que talvez você encontre dentro dessa comissão, esse apoio. E como é que você tem visto, como jovem advogada, a questão da saturação do mercado de trabalho? Como é que vocês têm enfrentado essa questão? Eu vejo que os jovens colegas, uma das primeiras questões que eles nos pontuam eu acho o exame de ordem uma questão
que não deveria existir. E é o primeiro ponto que a gente rebate. Fala, não, eu acho que o exame de ordem tem que existir, porque justamente seleciona os profissionais que estão adentrando ao mercado, né? Nessas inúmeras universidades que estão formando muitas pessoas, e esse exame justamente faz uma peneira, vamos dizer assim, da capacitação desse jovem colega que está ingressando no mercado. Eu acho muito importante. Se não fosse o exame de ordem, o mercado, então, seria impossível praticamente de se trabalhar. Mas eu vejo que ainda, mesmo com muito advogado no mercado, ainda há muito espaço para advogado atuar também. Não há necessariamente uma falta de campo para o colega jovem atuar. Existem várias frentes que ele pode estar investindo, como, por exemplo, a mediação. Se você pode, por exemplo, gerir o seu escritório não só para o litigioso, não só para o contencioso, mas vamos fazer um tipo de mediação, vamos tentar resolver os conflitos sem entrar necessariamente num processo. Isso ajuda o jovem colega a ganhar esse dinheiro que ele tanto necessita imediatamente para a manutenção das suas atividades. Uma forma. Você tocou numa outra questão importante, que é essa questão de gestão de escritório, né? Como é que vocês no COJARP, que é a Comissão Jovem Advogado, têm trabalhado com essa questão de gestão de escritório, porque isso é fundamental também, né? É fundamental, é uma frente que está sendo muito trabalhada por nós, e muito trabalhada pela seccional também de São Paulo. Eles estão nos dando um impulso nesse aspecto, porque a gestão do escritório, na verdade, é o que vai deixar o jovem colega permanecer no mercado, porque se ele não tiver esse conhecimento, não conseguir gerir o seu escritório, ele vai fechar as portas do seu escritório, do seu estabelecimento, e vai tentar outra área de atuação, porque ele precisa sobreviver, né? É muito importante. Nós fizemos uma palestra logo no começo da nossa gestão aqui sobre isso, com o apoio da Comissão de Gestão de Escritório do Departamento Jurídico, que foi muito legal. Que é do Dr. José Rubens Hernandes e do Dr. Reis, né? Isso mesmo. E vamos trazer agora, futuramente, estávamos conversando, a doutora Thaís e eu, sobre uma possibilidade de trazer um workshop sobre esse assunto, porque é, de fato, muito importante a gestão do escritório para o jovem colega, que é outra coisa que também eles não têm paciência para aprender e acham que talvez seja desnecessário, mas não é. A gestão do escritório é muito importante para a sobrevivência da sua profissão. Marília, obrigado pela tua participação, tá? E eu queria pedir para você fazer as suas considerações finais. Edu, eu que agradeço a participação. Eu acho que é muito importante, não só para mim, mas para toda a jovem advocacia, ter a oportunidade de estar divulgando o trabalho da Comissão do Jovem Advogado. Queria convidar todos os jovens colegas que ainda não fazem parte do nosso grupo, que venham nos conhecer. Nós temos um grupo online, nós trocamos informações, ideias, jurisprudências, debates, é muito legal, que é o COJARP. Quem tiver interesse em participar, mande um e-mail para o jovem.advogado@oabrp.org.br. Com certeza será muito gratificante. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nesse primeiro bloco nós falamos do jovem advogado, no segundo bloco nós vamos falar do advogado na terceira idade. A gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB na TV. Este programa tem o apoio cultural da CCF-KF Jur, Soluções em Softwares e Gestão de Projetos. Estamos recebendo nesse segundo bloco a doutora Thaís Korroski, que é da Comissão do Direito do Advogado Idoso. Thaís, muito obrigado pela sua presença. Doutor Eduardo, eu é que agradeço a oportunidade da gente estar aqui hoje falando um pouco sobre a nossa Comissão de Direito do Advogado Idoso. Thaís, essa comissão ela foi criada quando e qual é a finalidade dessa comissão? Bom, essa Comissão de Direito do Advogado Idoso, ela foi criada em Ribeirão Preto na atual gestão, tá? A gente está trabalhando, visando um tratamento digno para todos os advogados que estão na terceira idade, em todos os ambientes que eles venham frequentar e que possam estar tendo seus direitos não obedecidos. Então vamos falar da questão do Estatuto do Idoso, né, aplicado aí ao advogado que está na terceira idade. Vocês têm acompanhado isso? Como que está, por exemplo, o atendimento prioritário ao advogado
idoso, por exemplo, na fila do protocolo? Bom, doutor Eduardo, nós da Comissão de Direito do Advogado Idoso, eu e os demais membros, no início desse ano, com o apoio da diretoria, fizemos um questionário e fizemos uma análise em todas as cidades integrantes da 12ª subseção para analisar justamente essa questão. Como é que era feita o atendimento ao advogado na fila do protocolo? Se ele tinha um atendimento prioritário, que é garantido pelo estatuto, ou se isso não vinha sendo observado. E, infelizmente, a gente viu que, apesar de serem advogados, eles continuam na fila e não têm um atendimento prioritário respeitado. E isso também no distribuidor, no atendimento cartório? Isso é uma questão que todo mundo vem observando, tá? Que participa da comissão, que em nenhum lugar, nenhuma cidade da 12ª subseção, nenhum cartório, nenhum departamento que seja atinente ao fórum vem respeitando essa questão. O advogado, ele entra no cartório, ele fica no balcão ao lado de outros advogados mais jovens, ao lado de estagiários, e ele não tem o atendimento dele respeitado. E isso é lamentável, porque quando a gente está respeitando o advogado idoso, a gente está respeitando o nosso próprio futuro. Eles são a história da advocacia. Eles construíram o que a gente tem hoje como trabalho. Viu, Thaís, a comissão está tomando alguma medida nesse sentido, fazendo alguma solicitação para que seja respeitado essa? Edu, a gente está com um projeto de passar em todos os fóruns, fazendo essa solicitação, que os cartorários e os juízes observem esse direito que está resguardado pela lei e moralmente, eticamente, a gente tem que estar também cobrando isso das autoridades, que é o atendimento ao advogado mais experiente, aquele advogado que já passou de 60 anos. Thaís, outro dia eu presenciei, vou comentar com você uma cena que eu presenciei, de um advogado que tem mais de 70 anos que pediu para ser atendido prioritariamente. E um jovem advogado fez um comentário no sentido, é o peso da OAB dele, né? E ele respondeu, não, é o Estatuto do Idoso. Acho que um dos desafios da comissão de vocês é criar essa conscientização em nós que somos mais jovens, não é, Thaís? É um trabalho árduo, eu não vou negar para você, Eduardo, porque todo mundo tem pressa, todo mundo quer ser atendido antes. Quantas vezes a gente já não passou por uma situação dessa, numa fila de um banco, numa fila de um supermercado, de chegar uma pessoa idosa e passar na frente, você ficar meio descontente, mas a gente tem que parar e analisar que amanhã, no futuro, somos nós que vamos estar nessa situação. E se a gente não exigir o respeito dos direitos deles hoje, amanhã os nossos também não vão ser respeitados. É lamentável que ainda hoje a gente tenha que estar conscientizando a população de que o idoso tem prioridade de atendimento em qualquer local que ele vá, não só dentro do fórum. Outra questão, Thaís, vaga para estacionamento, que o advogado na terceira idade também tem prioridade. É importante você estar falando isso, Eduardo, porque esse ano nós constatamos que nem a nossa casa, a Casa da Advocacia, tinha vagas especiais para os advogados idosos. A sede da OAB? A sede da OAB aqui em Ribeirão Preto não tinha essas vagas. E aí foi um pleito da nossa diretoria e juntamente da nossa comissão que fossem criadas essas vagas de estacionamento. E hoje, graças a Deus, na frente da nossa casa, nós temos essa área destinada para os advogados com mais de 60 anos de idade. E no fórum, Thaís? No fórum, na área externa, nós temos algumas vagas que foram criadas e internamente nós temos 2 vagas que são destinadas para os advogados com mais de 60 anos de idade. Thaís, explica para a gente a questão da acessibilidade, o que vem a ser a acessibilidade. A acessibilidade que nós falamos é que nós sabemos, e cientificamente isso é comprovado, que a pessoa depois de uma determinada faixa etária, ela passa a ter mais dificuldade para se locomover. E aí o que acontece? Nós buscamos estar vendo possibilidades de ambientes em que o idoso não se sinta prejudicado a ter o acesso. Existem cidades aqui da nossa 12ª subseção que, infelizmente, o protocolo é feito somente no 2º andar do fórum. E esse fórum não dispõe de outro meio de acesso ao 2º andar a não ser de escada, o que prejudica o advogado que está na terceira idade a fazer o seu trabalho normalmente, né? Ele fica dependendo ou de um estagiário ou da boa vontade de um colega para estar
fazendo o serviço que ele faria sozinho se tivesse uma condição acessível a ele, a esse departamento. Thaís, mas em termos de advogados da terceira idade, eu acho que o tema do momento é a questão do processo eletrônico e a questão do peticionamento eletrônico. Como vocês na comissão estão encarando e enfrentando esse imenso desafio, que é um desafio para nós mais jovens também, né? O peticionamento jurídico eletrônico instalado esse ano aqui na nossa 12ª subseção, em algumas cidades da região, ele veio para a advocacia como um peso inicialmente, né? Em algumas cidades nós temos conhecimento que 30% dos advogados mais experientes pediram baixa nas suas carteiras e nas suas respectivas inscrições. Thaís, 30% pediram baixa? 30% pediu baixa em Campinas da inscrição. Por não conseguir lidar com o peticionamento eletrônico. Exatamente. E aí o que acontece? Visando coibir isso, querendo que o nosso advogado mais experiente permaneça atuando, a Comissão do Direito do Advogado Idoso, juntamente com a Comissão de Direito Digital, nós nos unimos e fizemos, semana passada, na quarta-feira, uma palestra somente para os advogados com mais de 60 anos. O porquê? Esses profissionais, eles antes atuavam com máquina de datilografar. Passaram para o computador, depois passaram para a internet e agora, para permanecerem no mercado, vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Então, o que nós focamos foi um atendimento diferenciado ao profissional que vem enfrentando consecutivas mudanças na forma de trabalhar junto ao Tribunal de Justiça e atuar na advocacia. A gente não pode estar dando um tratamento igual para aquele profissional que nasceu já na era da informática, já nasceu na era da internet, e aquele profissional que muitas vezes começou ainda com aquele trabalho de advocacia que era manuscrito e posteriormente para a máquina de datilografar. Então foi isso que nós fizemos na palestra semana passada, um atendimento diferenciado, mostrando para eles que o PJE não é nenhum bicho de 7 cabeças, que todo mundo está enfrentando o mesmo problema, a mesma dificuldade, que é só mais um passo e uma questão de adaptação. E serão feitos também cursos, demonstrações práticas, como é que vocês estão encaminhando isso? Sim, nós estamos inicialmente conscientizando todo mundo que para permanecer trabalhando é necessária a aquisição do certificado digital e do equipamento para a leitura dos dados do certificado digital. É o primeiro passo que o advogado mais experiente tem que dar. Posteriormente, nós temos uma funcionária disponibilizada no Fórum Estadual para ensinar como é que se maneja esse equipamento e como ele vai fazer o peticionamento pela primeira vez. A OAB está dando cursos praticamente semanalmente, palestras para aquele profissional, independente de ser da terceira idade ou não, está aprendendo a lidar com o sistema. Alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter menos. Mas isso não é atinente só à terceira idade, isso é qualquer profissional. Qualquer advogado que vai lidar com o PJE vai, a primeiro passo, ter essa dificuldade. No segundo peticionamento já entende como funciona e no terceiro deslanche. Ô Thaís, a questão da prioridade na tramitação do processo, que também é um direito previsto, né, no Estatuto do Idoso. Como é que é essa questão aí em relação ao advogado? Bom, Eduardo, o que eu posso te dizer é o seguinte, essa questão é bastante controvertida, mas os tribunais vão entendendo que a prioridade de tramitação é para a parte, ou seja, independente da faixa etária que o advogado tenha, ele ter 30 anos, 40 anos ou 80 anos, o que importa é a idade da parte. Esse é o posicionamento da jurisprudência atualmente. Thaís, a questão da anuidade. O Conselho Federal da OAB, Eduardo, aprovou o provimento 111 em 2006, isentando todos os advogados com mais de 70 anos e 20 anos de contribuição de qualquer anuidade. Então, os colegas que se enquadrarem nesse perfil podem estar requerendo a sua isenção junto à Casa do Advogado. Bom, Thaís, muito obrigado pela sua presença. Qual a sua mensagem final, então, para o advogado que está na terceira idade? Doutor Eduardo, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui vindo falar um pouco da nossa comissão. Queria convidar os advogados da terceira idade a participarem da nossa casa. Vocês são a história da advocacia. Juntos nós vamos enfrentar essa questão do peticionamento jurídico eletrônico e todas as questões que vêm aparecendo e que
impõe limitações e dificuldades para os doutores e doutoras. Obrigada e agradecemos mais uma vez e queremos vê-los nas nossas comissões. Obrigado, Thaís. Este foi o OAB na TV da 12ª subseção, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa do Viterbo. Lembrando que nós tivemos o apoio cultural da CCF KF Jur, Soluções em Software e Gestão de Projetos. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estamos de volta. Thank you.